Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical na Fundas, Fundação Cultural Deodato de Santana, localizada na cidade de São Sebastião. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Agora, nas aulas, vamos estar utilizando cada vez mais o violino em conjunto com o arco. Por esse motivo, vamos começar a ter mais atenção e mais cuidado com o nosso instrumento. E não só isso, vamos aprender também a ver características e certos detalhes que ele nos mostra quando tem algo que está fora do normal. Como vimos no arco, temos que ter atenção quanto à pressão, temos que ter cuidado na hora de guardar e na hora de retirar o arco, temos que ter muito cuidado com as crinas ao retirar as crinas, também na hora de passar o breu no arco. Quando formos passar o breu no arco, você deve ter muita atenção e muito cuidado, pois às vezes o breu, por ser uma pedrinha, ele pode acabar lascando e ficando com pontas que cortem. Como você não vai estar com a mão no breu diretamente, não é perigoso. Mas se você passa o arco com a crina, seria o mesmo que você estivesse cortando um cabelo, porque a crina é o pelo animal. Então, tome muito cuidado quanto a isso, se tratando do arco. Mas a aula de hoje, o foco será em nosso violino. Existem alguns detalhes no nosso violino que nós temos que tomar atenção e sempre estar olhando. Por exemplo, quando formos afiná-lo, as cravelhas, elas são feitas de madeira, assim como a voluta e toda a construção do instrumento. A madeira, ela sofre muita alteração com a temperatura e a umidade. Por esse motivo, com o tempo, a madeira ela vai ressecando e absorvendo umidade. Pode acontecer dela estar inchando ou contraindo. Como percebemos isso? Quando formos afinar o nosso instrumento, girando as cravelhas, pode acontecer delas estarem estralando, fazendo barulho semelhante à porta quando range, ou outros móveis feitos em madeira que rangem, como cômodas quando vamos abrir gavetas. Para isso, vamos estar fazendo uma lubrificação das cravelhas. De qual forma? O que podemos usar para lubrificar as cravelhas? Temos que tomar muito cuidado com um detalhe. Tem certos produtos que as pessoas acham que são recomendados para usar no instrumento por serem para madeira. Um exemplo, o óleo de peroba, que é usado para passar em móveis. Ele não é recomendado. Por quê? Como sabemos, o nosso instrumento e todos os outros, quando são feitos, o ideal do instrumento é ter a sua madeira cada vez mais rígida, mais seca. Quanto mais dura a madeira, mais ele irá ressoar, mais firmeza ela terá. Quando passamos esses produtos que são líquidos, a madeira tem a tendência a absorvê-los. Quando ela absorve, ela fica úmida. Por ela ficar úmida, ela começa a amolecer. E como sabemos, o nosso instrumento ele é um instrumento que tem muita pressão. Por ele ter muita pressão, ele vai começar a ter deformidades, ele vai começar a perder a sua forma por conta da pressão. Igual um exemplo, se você passasse um óleo de peroba que umedecesse a madeira na região próxima do tampo do instrumento, ele iria começar a se deformar para dentro. Não necessariamente você teria o tampo todo para dentro, dependendo da quantidade que você passasse. Mas por isso que não é recomendado passar esse tipo de produto. Então o que vamos passar nas cravelhas para estarmos umedecendo ela, umedecendo não, lubrificando as cravelhas. Vamos estar passando grafite. Sabe o lápis de escrever? Aquele cinza que utilizamos na escola? Esse mesmo. É esse lápis. Ou, se você tiver uma lapiseira, no caso o grafite, é ele que vamos estar utilizando. Então nós vamos remover as cravelhas, pegar o lápis e por dentro, aonde que a cravelha passa, vamos estar passando o lápis e assim espalhando o grafite. Na própria cravelha, estaremos passando também em volta o grafite, para assim ter uma maior lubrificação da cravelha. Faremos isso em todas elas.
no caso, as que estiverem fazendo os barulhos, demonstrando que ela está ficando ressecada. E por que é tão ruim quando isso acontece? Quando vamos apertar ou afrouxar a cravelha, por ela estar em contato com a voluta, com o tempo vai gerando um atrito. Esse atrito ele vai corroendo a madeira das duas. Com o tempo, a gente vai perdendo a capacidade da voluta sustentar a cravelha. Pode acontecer da cravelha até atravessar para o outro lado. Ou pior, a cravelha, conforme for atravessando a voluta, ela começa a trincar a voluta por conta do tamanho da cravelha e da força que está sendo aplicada. Por isso que é sempre bom estarmos lubrificando as cravelhas quando vemos que elas estiverem muito duras e você estiver com dificuldade para afiná-las. Um outro detalhe muito importante que temos que estar verificando em nosso instrumento é quanto às cordas. O violino, ele tem as cordas trançadas. Então, ou seja, eu tenho geralmente um fio de prata que passa por dentro e por fora eu tenho um fio de aço que vem enrolando todo o violino. Se você chegar perto das suas cordas, fora a corda Mi, que é a mais aguda, todas as outras elas são trançadas, elas têm fios, demonstrando que tem um outro material enrolado por cima dela. Com o tempo, eles vão soltando. Pode acontecer, geralmente, ou próximo da voluta, ou próximo da pestana. Conforme vamos afinando e a corda ela vai raspando ou aqui na pestana, ou mesmo aqui dentro da voluta, ela vai se desenrolando. Não necessariamente você precisa esperar o seu instrumento estourar a corda para estar trocando. Já é bom você estar fazendo essa troca assim que ele começa a desfiar. Por quê? Porque pode acontecer de no meio de uma apresentação, no meio de um ensaio, no meio de um estudo, a sua corda estar estourando repentinamente. E dessa forma, você pode até acabar se machucando por conta da pressão da corda. Então, assim que vemos que a nossa corda está desfiando ou está soltando, já é um indício de que devemos estar trocando essa corda. E lembrando, quando trocamos a corda, a mesma lubrificação que foi falada quanto às cravelhas, devemos fazer também com os veios da pestana, aonde passam a corda. Então estaremos passando grafite nesses veios também, para quando passarmos a corda e estivermos afinando, a corda possa correr e tenha o grafite entre a corda e a madeira da pestana. Fazendo assim, a corda vai deslizar e não vai estar desgastando a pestana. Uma outra coisa que sempre devemos fazer assim que terminar de tocar é passar uma flanela limpa sobre o espelho, aonde colocamos os dedos. Por quê? Porque o suor e a gordura da nossa mão, eles fazem com que a nossa corda tenha uma menor durabilidade e ainda eles vão fazer mal para a madeira do espelho, que é o ébano. Embora seja uma madeira resistente, com umidade e o suor, que contém o sal, ela vai estar desgastando com mais facilidade. Então, assim que você terminar de tocar, você vai pegar uma flanela e vai estar apenas passando. Lembrando, a flanela nós vamos utilizá-la para tirar o breu do instrumento e para limpar o instrumento. No caso, tirar manchas de dedo ou até mesmo pó. Porém, você não pode usar a mesma flanela ou o mesmo lado da flanela para fazer os dois procedimentos. Você não pode usar o mesmo lado para tirar o breu e depois tirar o pó, porque na verdade o que você vai estar fazendo é espalhando o breu que você retirou com a flanela, só da parte onde você passa o arco, e espalhando ele por todo o instrumento. E isso é muito prejudicial para o nosso instrumento. No caso do meu instrumento, ele reflete. Só que se eu pego a flanela com breu e começo a passar no instrumento, sem ter o cuidado de usar o outro lado da flanela, com o tempo ele vai começando a ficar com uma camada de breu. Perceba que aqui, aonde eu passo o arco, ele não brilha mais. Por quê? Porque tem uma camada de breu cobrindo. Isso pode ser retirado, existe um produto que retira isso, mas entre comprar o produto e cuidar do instrumento,
é melhor você se atentar a ter esse cuidado. Então nunca passe o mesmo lado que você utilizou para retirar o breu, para passar no espelho ou até mesmo no fundo do nosso instrumento. Lembrando que o nosso instrumento tem a parte de trás, então quando for retirar o pó, também passe a flanela na parte de trás do nosso instrumento. Aquilo que eu disse sobre a corda desfiar pode acontecer também próximo ao cavalete. Então, sempre verifique se não está desenrolando, ou até mesmo entre o cavalete e o estandarte. Lembrando, aqui eu tenho o cavalete, essa peça branca, e aqui eu tenho o estandarte, que vai sustentar as cordas entre a ponta da voluta e o final do instrumento. Então, aonde que terminam as cordas no violino, aqui é o estandarte. Entre o estandarte e o cavalete, pode acontecer da corda estar desfiando também. O mesmo procedimento que fizemos na pestana, vamos estar fazendo aqui no cavalete, quando formos trocar a corda. Aonde passam as cordas que chamamos de veios, você vai estar passando o grafite. Mas você não vai apertar, tá? Toda vez que você for fazer isso, é de uma forma suave. Você vai só espalhar o grafite, passando bem levemente, sem fazer força, para ter uma camada de grafite apenas para proteger o seu instrumento. Sempre vamos estar olhando para o cavalete. Por quê? Porque o cavalete é uma parte muito importante do nosso instrumento e pode acontecer algumas coisas. Por exemplo, com o tempo, pode acontecer da tensão das cordas diminuir, o violino dentro do seu estojo, e o cavalete ele se mover. Ele pode tanto se mover para trás quanto para frente. É muito importante a gente sempre posicioná-lo e deixá-lo dessa posição. Nunca deixá-lo muito inclinado para frente nem muito para trás, ele fica reto. Por quê? Com o tempo, o cavalete, por conta da pressão das cordas, ele vai se deformando, então ele vai entortando. Mas o procedimento é fácil, você apenas vai pegá-lo com os dois dedos, pode estar apoiando no próprio corpo mesmo, no centro do cavalete. Perceba aqui como eu estou com a mão, bem no centro do cavalete. E nessa posição, nós vamos estar ou empurrando ele um pouco para frente, se ele estiver muito para trás, ou puxando ele um pouco para trás. Mas o movimento que você vai fazer com os dedos é tendo em vista que o cavalete ele vai fazer esse movimento, tá? Você não vai puxá-lo dessa forma. Apenas você vai incliná-lo para a posição correta. No caso, ficar paralelo ao violino. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, sobre esses cuidados que temos que ter com o violino. E, bom, um outro detalhe muito importante que ficou faltando é sobre a espaleira. Temos que tomar muito cuidado com a espaleira, quem usa a espaleira, porque a espaleira ela vem com essa borracha aqui, no pé da espaleira. Com o tempo, pode acontecer dessa borracha estar rasgando ou ressecando. Caso isso aconteça, você deve estar trocando essa borracha. Por quê? Por baixo ela tem o plástico, algumas têm até metal. O que vai acontecer com o tempo se você ficar utilizando ela no seu violino? Ela vai começar a raspar o violino e arranhar seu instrumento, causando nele uma marca que não é necessária e algo que pode ser evitado. Então é um cuidado maior que você precisa ter com o seu instrumento. Caso você use espalheira, tenha muito cuidado também com a sua espalheira e verifique se ela está com a borracha em perfeitas condições. Então essa foi a nossa aula de hoje, com esses cuidados essenciais que devemos ter com o nosso violino. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos na próxima aula.